Olá, queridos irmãos e amigos, boa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando uma nova série de ensinos e nós vamos começar a estudar hoje sobre dons espirituais. Esse é um tema muito falado, ensinado e debatido, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, e eu acredito que tem muita coisa para a gente aprender aqui. Os dons espirituais estão automaticamente conectados com o batismo com o Espírito Santo. Então, nós vamos descobrir aqui que esses dons espirituais e esse batismo faz parte das coisas elementares ou das experiências básicas do cristão. Então, convido todos vocês a estarem conosco ao longo dessas 4 ou, quem sabe, 5 próximas segundas-feiras, que é o tempo que nós vamos levar para aprender sobre esse tema. Mas antes nós vamos orar, como de costume, para que Deus possa abençoar esse momento, para que nós possamos crescer a estatura de Jesus aqui, e para que nós venhamos praticar ou colocar em obra aquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Amém? Eu convido todos os irmãos a orarem da forma que você sabe, da forma que Deus tem te instruído. Jesus, nós chamamos, Senhor, obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por este momento, obrigado por este tempo que o Senhor tem nos dado, de aprendizado da tua palavra, Senhor. Nos cubra com a tua misericórdia, nos cubra, Senhor, com o teu Espírito, expanda nossa mente, Senhor, neste lugar e neste dia, para que nós venhamos conhecer mais de ti, e conhecendo mais do Senhor, nós venhamos crescer e amadurecer, Senhor Deus, a nossa vida espiritual. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, assim nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos. Amém. Bom, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Isso aqui. Vou colocar aqui em tela cheia. Bom, acredito que todos vocês já estão vendo aí minha tela. Bom, como eu disse aí na introdução, hoje nós iremos começar uma nova série de estudos e eu quero falar com os irmãos sobre dons espirituais. E a primeira aula que nós vamos falar dentro deste tema é batismo no Espírito Santo. Eu acredito que não teria como começar de outra forma, né, sem sendo outro assunto. Como eu disse, o batismo com o Espírito Santo está muito conectado com dons espirituais, e nós vamos descobrir aqui que nem para exercer todos os dons, nem todos os dons estão conectados com o batismo com o Espírito Santo, e não tem necessidade de ser batizado com o Espírito Santo para exercer alguns dons, mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência muito importante que o cristão tem que buscar aí com Jesus nessa nossa jornada e nessa nossa caminhada com Cristo. Bom, esse material aqui, ele foi embasado em um livro da irmã Hicks, chamado A Necessidade do Crescimento Espiritual. Esse é um livro muito bom, inclusive eu já trabalhei basicamente ele todo aqui em algumas aulas atrás, aí, quando nós falamos sobre crescimento espiritual em um nível básico, em um nível elementar. Esse material também está embasado num livro do Dr. Brian Bailey, que se chama O Espírito Santo, é um ótimo escritor sobre esse assunto. Também tem algumas coisas de ensinamentos aqui do pastor Carlos Stahl. O pastor Carlos Stahl é um pastor conhecido nosso, é o pastor da nossa igreja, é um ancião que é responsável por várias igrejas na América Central e na América do Sul, inclusive ele nos apoia bastante aqui no Brasil, e também ensinamentos do pastor Eric Urruela. Ele também é da Guatemala, assim como o pastor Carlos, e esse material tem muito aí do que o pastor Eric tem contribuído e nos ajudado a compreender sobre esse tema, tá? Bom, uma parte mais introdutória aqui, para que nós possamos entrar aqui nesse assunto. O batismo com o Espírito Santo é muito importante na vida do cristão. É muito importante na vida do cristão, tá? Gravem isso e
ao longo dessas 4 ou 5 aulas, nós vamos falar muito sobre a importância do batismo com o Espírito Santo na vida do crente. Por que ele é muito importante? Porque ele dá ou ele oferece crescimento espiritual, faz parte da jornada cristã, está dentro da estatura de Cristo, que é a próxima tela, e esse é um dos motivos pelos quais o batismo com o Espírito Santo é muito importante, tá? Podemos entender o quão vital esse batismo é, tendo em vista a forma como o diabo ataca e tenta anulá-lo, tá? Para que os cristãos não acreditem neste batismo, que lhes dá o poder de lutar contra ele. Contra ele quem? Contra o próprio diabo, né? Então, essa é uma experiência muito forte que Deus nos dá. Esse poder pelo qual Deus nos reveste é um poder muito específico que vem da parte de Deus, quando nós somos batizados com o Espírito Santo. E o diabo, ele tenta anular, ele tenta atacar essa experiência, porque ele sabe que é uma das experiências fortes ou uma das armas que o cristão tem para lutar e para guerrear contra o nosso velho homem, o nosso homem da carne, e o próprio diabo através de potestades, principados e por aí vai, tá? Há igrejas que acreditam que o batismo com o Espírito Santo não é mais para os cristãos modernos. Ou seja, você já deve ter escutado por aí, nós não acreditamos na contemporaneidade dos dons. As igrejas que se posicionam dessa forma são igrejas que não creem que o batismo com o Espírito Santo é para o nosso tempo. Ou seja, eles acreditam que essa experiência, que esse batismo era ou foi apenas para o tempo dos apóstolos. Quando o último apóstolo morreu, foi-se com ele também a experiência do batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos historicamente que o último apóstolo de Jesus a ser morto foi o apóstolo João, né, que escreveu para nós o livro do Apocalipse. Então, as igrejas que não acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais, eles acreditam que quando João, o evangelista, não sei se eu falei João Batista, mas o João, o evangelista, o apóstolo João, aquele que escreveu o evangelho de João e as 3 cartas e o livro de Apocalipse, eles acreditam que quando ele morreu, foi-se com ele essa experiência, e essa experiência não é mais para o nosso tempo, tá? É claro que nós não acreditamos nisso, né? O batismo com o Espírito Santo é para todos os cristãos salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tá? Isso aqui é muito importante, irmãos, porque tem muita gente que nós vivemos 2 extremos, né? Às vezes, pessoas que não acreditam de forma alguma, pessoas que acreditam que isso já ficou lá para trás, é do passado, está registrado na Bíblia, mas não vale para nós. E pessoas que quase veneram, né, o batismo com o Espírito Santo, ao ponto de que, olha, o cristão para ser batizado com o Espírito Santo, ele não pode ter isso, ele não pode ser assim, ele não pode fazer dessa forma, ele tem que ser casado, ele tem que ter no mínimo 2 filhos, ele não pode ter o cabelo longo, ele não pode ter o cabelo curto, ele não pode isso, não pode aquilo. Irmãos, isso são coisas que as igrejas vão criando, que as pessoas vão criando regras, mas a Bíblia não estabelece regra para se obter o batismo com o Espírito Santo. É claro que a única regra que nós podemos enxergar na Bíblia é o cristão salvo pelo sangue de Jesus, né? Se ele não tiver essa marca do sangue, ele não consegue receber esse revestimento de poder ou esse batismo com o Espírito Santo que muitas pessoas conhecem, tá? Então, eu fui salvo por Cristo, eu acreditei em Jesus, eu tenho a marca do sangue, eu já estou apto para receber essa experiência na minha jornada com Jesus, tá? Bom, passando aqui nós temos a estatura de Cristo, muitos irmãos já conhecem essa figura, isso serve apenas para nosso estudo, para que nós possamos extrair muitas coisas da palavra de Deus. Isso aqui nós já estudamos sobre essa estatura em aulas bem básicas aí, para trás, os irmãos podem pegar aí as primeiras aulas que nós já tivemos sobre isso, se alguém tiver alguma curiosidade. O batismo com o Espírito Santo, veja quão essa estatura nos ajuda em conhecimento, em crescimento na palavra, né? Aqui tem os móveis do tabernáculo, nós sabemos que esses móveis foram apresentados a Moisés, e Moisés criou o tabernáculo no Antigo Testamento, que foi a figura de Jesus, né? Ele representou de Jesus no Antigo Testamento, e eu sou, assim, capaz de dizer que
a figura mais próxima de Jesus no Antigo Testamento foi o tabernáculo. A coisa que mais representou o Filho de Deus no Antigo Testamento foi o tabernáculo de Moisés, né? Junto com seus móveis e tudo aquilo que acontecia ali dentro. E nós aprendemos muito se nós andarmos em cada móvel, né, em cada um dos 7 móveis que o tabernáculo de Moisés nos apresenta. Aqui nós temos os 7 móveis, ó. Se nós olharmos o primeiro móvel, que era o altar de bronze, que é esse móvel aqui, que eu vou marcar para vocês, nesse móvel, quando o sacerdote entrava no tabernáculo, aqui existia uma porta, mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu tirar essa, peraí, rapidinho, mais ou menos aqui, mas que coisa, olha só, mais ou menos aqui tinha uma porta, ó, uma porta de entrada, tá, para o tabernáculo. E quando o sacerdote entrava aqui, a primeira figura, o primeiro móvel, a primeira coisa que o sacerdote via dentro desse tabernáculo era esse altar de bronze, tá? E era aqui que eram feitos os sacrifícios, o cordeiro morria aqui, os animais morriam aqui, os israelitas tinham a oportunidade de entrar aqui no átrio, né? Porque, só um repasso rápido aqui, era dividido por 3 lugares, né? Aqui é o lugar 1, aqui o lugar 2, e aqui o lugar 3, átrio, lugar santo e santo dos santos. Os israelitas, todo Israel, tinha acesso aqui no átrio, tá? Eles poderiam entrar aqui. Eles não poderiam exercer o serviço sacerdotal, mas eles tinham acesso, livre acesso a esse átrio. Tanto é que, quando eles iam sacrificar um animal pelos pecados deles, a Bíblia diz que o israelita colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele fazia uma oração e era uma representatividade de passar os pecados dele para aquele animal ali que seria morto, e o sacerdote fazia o sacrifício daquele animal, matando aquele animal e derramando o seu sangue. Bom, tudo isso acontecia aqui nesse móvel. Veja que toda a ilustração que eu dei até agora aponta perfeitamente para Jesus e para o sacrifício de Jesus, né? Morte, derramamento de sangue, transferência de pecados, né? Porque quando nós cremos em Jesus pela primeira vez, ele perdoa todos os nossos pecados. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele levou sobre si todos os nossos pecados. E, além de derramamento de sangue, nesse móvel, a Bíblia diz que esse móvel tinha fogo também. Os irmãos podem perceber aqui na imagem uma fumaça e um fogo, né? E o único móvel que tinha fogo nesse empreendimento, nessa estrutura, era esse altar aqui, tá? E esse fogo aponta para a experiência do cristão com o batismo com o Espírito Santo e fogo. Eu sei que esse tema é muito debatido, se você for olhar no YouTube, tem pessoas que falam que existe o batismo com o Espírito Santo e fogo, tem pessoas que dizem que não. Eu vou deixar aqui abaixo dessa aula o link de uma pregação que eu fiz na nossa igreja, acredito, no ano passado, e eu explico a nível de palavras no original essa questão do fogo, e eu faço um caminho sobre essa questão do fogo em toda a Bíblia, e nós temos que entender uma única coisa: Deus tem 2 lados para o seu fogo, tanto para o lado bom, o lado que acende o cristão, o lado que Deus derrama o fogo do céu e faz maravilhas, tanto o fogo da condenação. De fato, o que está escrito em Mateus capítulo 3 é o lado do fogo da condenação de Deus, tá? Que Jesus vai nos condenar as nossas obras más pelo fogo no tribunal de Cristo, mas esse é outro assunto. Só abrir esse parêntese aqui. O fato é que, nesse móvel, nós tínhamos a presença do fogo. E o fogo na Bíblia, não que 100% das vezes que aparece fogo está relacionado ao Espírito Santo, mas, em alguns momentos, a Bíblia se arremete a atributos do Espírito Santo ou características do Espírito Santo como fogo. E os móveis do tabernáculo, cada móvel nós aprendemos algo sobre Jesus, a sua natureza, a sua essência e tudo aquilo que ele é. Esse fogo aqui representa a experiência do cristão no batismo com o Espírito Santo e fogo. Agora, para quem conhece um pouquinho de tabernáculo, você sabe que o átrio guarda para nós as experiências básicas do cristão. O sangue que é derramado é a experiência da salvação, porque toda pessoa que é cristã, a primeira experiência que ele tem é com o sangue de Jesus. O segundo é o fogo que nós falamos do batismo com o Espírito Santo,
E o segundo móvel aqui, que tinha a terceira substância, era o lavacro, que tinha água. E esse era o único móvel em todo esse empreendimento que nós vamos encontrar água. Então, aponta para as 3 primeiras experiências que todo cristão tem com Jesus: salvação pelo sangue, batismo com o Espírito Santo e fogo, e batismo nas águas, na natureza de morte e vida de Jesus. Então, veja, isso faz parte das coisas elementares. O batismo com o Espírito Santo faz parte das coisas básicas que o cristão pode alcançar. Na nossa jornada, na nossa caminhada com Jesus, o batismo com o Espírito Santo não é o ápice da maturidade cristã. O batismo com o Espírito Santo faz parte das coisas básicas. O batismo com o Espírito Santo não é algo que eu tenho que fazer muita coisa. Eu não tenho que praticar tantas obras para receber isso. É só você pedir. A própria Bíblia diz, daqui a pouco nós vamos chegar nesse texto. No próprio Evangelho diz, Jesus disse no Evangelho de Lucas, se você pedir, Deus vai dar para você o Espírito Santo. Então, não é algo que nós temos que trabalhar tanto, vamos dizer assim, entre aspas, para nós recebermos. Por quê? Justamente porque faz parte das coisas básicas. O próprio tabernáculo já apresentava isso, né? E se nós formos olhar para a comunidade cristã como um todo, nós vamos perceber que a maioria dos cristãos são batizados, ou eles recebem esse batismo, ou eles têm essa experiência logo no início da caminhada deles. Na maioria dos casos, 99% dos casos, acontece assim. Claro, para aqueles que creem, né? Aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo, é impossível receber, tá? É impossível receber. Não há como você receber algo de Deus se você não crê naquilo. Só se, eu não vou dizer impossível, não, vou tirar essa palavra. É muito difícil acontecer, só se Deus quiser fazer alguma coisa, só se Deus quiser que algo, um milagre, alguma coisa aconteça, e aí ele vai derramar o Espírito Santo, ele vai te dar o batismo com o Espírito Santo, ele vai te dar esse revestimento de poder. Caso contrário, a pessoa que não crê, muito provavelmente ela nunca vai receber. Então, veja, isso faz parte das primeiras experiências da jornada cristã. O ápice da jornada cristã está aqui, não está aqui. Veja, a nossa caminhada é aqui, ó. A nossa caminhada é aqui, ó. Vou fazer um caminho aqui traçado, tá? E nós aprendemos que o ápice da vida cristã está na cabeça de Cristo, porque a estatura dele está exposta. O próprio apóstolo Paulo diz que nós temos que crescer até alcançar a maturidade espiritual, que representa a estatura de varão perfeito. Então, Deus deixou para nós a experiência com o batismo com o Espírito Santo, e ele não deixou esse batismo aqui, ó, na maturidade. Ele deixou para nós exatamente aqui, nas coisas elementares, as coisas básicas. Então, ser batizado com o Espírito Santo não significa dizer que eu já alcancei o ápice da minha vida cristã, que agora eu sou batizado com o Espírito Santo, eu sou melhor que todo mundo, eu falo em línguas, eu sou melhor do que o irmão que não fala, Deus me usa em profecia, eu sou melhor, eu tenho discernimento de espírito, eu tenho palavra de sabedoria, eu tenho palavra de ciência, Deus me deu o dom de interpretação de línguas, agora eu cheguei no ápice, não tenho mais para onde ir. Irmãos, isso é uma inverdade no mundo cristão. De novo, vou repetir, o batismo com o Espírito Santo não representa que você, ou que eu, ou que nós alcançamos a maturidade. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Isso representa as experiências básicas. É por isso que nós vemos muitos cristãos que falam em língua, que profetiza, que tem discernimento de dom de discernimento de espírito, tem palavra de sabedoria, palavra de ciência, e ele é imaturo espiritualmente. Parece que ele não é cristão. Por quê? Porque isso faz parte das coisas elementares, das coisas básicas da caminhada cristã. Ok? Então, queria deixar isso muito claro, porque tem muitos irmãos que acham que receberam o batismo com o Espírito Santo e agora ele é um superman, né? Uma supermulher, né? Então, agora ele é o poderoso da igreja, Deus só fala com ele, porque ele é batizado com o Espírito Santo, porque ele fala em línguas e ele é maior do que o fulano de tal. Irmãos, isso é uma questão de natureza de orgulho e soberba, e só deixa claro que nós somos imaturos espiritualmente falando, se nós temos esse tipo de atitude, ok? Mas é uma experiência muito importante. Quem estiver ouvindo essa aula aqui agora, ou quem for ouvir ela no futuro,
e você não é batizado com o Espírito Santo e você crê nesse revestimento de poder, busque isso para a sua vida, tá? Lá no final eu vou dar 6 passos para que você possa alcançar essa experiência e ter essa experiência com Jesus, tá? Vamos avançar aqui. Bom, eu vou trabalhar com vocês aqui agora algumas dúvidas comuns, tá? Sobre essa experiência, sobre esse batismo, e muito provavelmente deve ser a dúvida de alguém, mas vai acompanhando a aula aí, e no final, se você ainda tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu sempre deixo um espaço aqui para você perguntar, e se você for uma pessoa mais envergonhada, tímida, os meus canais estão abertos aí de WhatsApp, hoje é muito dinâmico o WhatsApp, né, mas tem meu e-mail também, quem quiser me escrever, pode escrever e tirar suas dúvidas. Em relação ao batismo com o Espírito Santo, há alguma confusão sobre se temos o Espírito Santo quando fomos salvos ou até sermos batizados? Aqui tem uma dúvida muito comum. As pessoas perguntam assim, poxa, se eu fui salvo e eu não fui batizado com o Espírito Santo, quer dizer que o Espírito Santo não mora em mim? Quer dizer que eu só vou ter o Espírito Santo quando eu for batizado no Espírito Santo ou quando eu for revestido de poder? Não, não é assim que funciona, tá? Veja, o Espírito Santo entrou em nossa vida, especificamente em nossos corações, quando recebemos o Senhor Jesus no dia da nossa salvação. Então, no dia que nós fomos salvos, no dia que eu acreditei em Jesus, no dia que você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não podem estar ou não podem ser divididos. Não há como o Pai e o Filho ter vindo morar no meu coração, o Pai e o Filho, Deus, ter vindo morar, fazer morada dentro de mim, e o Espírito Santo ficou fora esperando o dia do batismo com o Espírito Santo. São coisas distintas, são experiências diferentes, tá? Assim, e que quando o Senhor Jesus entrou em nossos corações, o Espírito Santo também veio juntamente com o Pai. Kelvin, então explica melhor quais são essas experiências, como que funciona essa experiência. Nós vamos explicar a partir de agora. Uma coisa é eu ter o Espírito Santo dentro de mim. Outra coisa bem diferente é nós termos o Espírito Santo sobre nós, ou acima de nós, ou revestido em nós, derramado em nós. A Bíblia traz muito esse termo, né? Derramado. E eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. É o texto de Joel 2. Daqui a pouco nós vamos ler este texto, né? O batismo é quando o Espírito Santo vem, e a primeira evidência de tê-lo sobre nós é falar em outras línguas. Eu vou entrar bastante nisso daqui, tá? Mas já antecipando alguma coisa, você ter caído, ter uma experiência de cair em transe, não significa dizer que você foi batizado com o Espírito Santo. Você bater palmas e ficar alegre na igreja, não quer dizer que você foi batizado com o Espírito Santo. Você ter sonhos, visões, não quer dizer que você foi batizado com o Espírito Santo. A grande evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo, biblicamente falando, é falar em outras línguas, e eu vou mostrar os textos aqui para vocês, tá? Ter outras experiências com Deus é bom? É maravilhoso, é sempre importante ter experiências com Deus. Mas, biblicamente falando, o batismo com o Espírito Santo ocorre com a evidência de a pessoa falar em outras línguas, tá? Então, uma coisa é eu ter o Espírito Santo dentro de mim, outra coisa é eu ter o Espírito Santo sobre mim. Eu acredito que eu não trouxe esse texto. Como que a gente pode provar isso? No Evangelho de João, salvo engano, capítulo de número 21, eu não estou com essa referência aqui, mas eu acredito que seja Evangelho de João, capítulo 21, porque é depois que Jesus ressuscita. Não, é João, capítulo 20, a partir do versículo de número 19, Jesus já está ressuscitado e ele aparece aos seus discípulos, tá? No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Essa referência não está aqui no material, mas se você quiser abrir aí, eu vou ler essa referência. Olha o que a Bíblia diz. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, nós sabemos que é dia de domingo, Jesus morreu numa quarta-feira, tá, irmãos? Jesus não morreu numa sexta. Os discípulos estavam reunidos a portas trancadas,
por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Enquanto falava, os discípulos mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhe-ão mantidos. Veja, nesse momento aqui, de João capítulo 20, depois que Jesus ressuscitou e ele aparece aos seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus soprou o Espírito Santo, e é como se o Espírito Santo fosse morar nos discípulos naquele momento. Então, eles receberam o Espírito Santo dentro deles aqui, em João capítulo 20, versículo 22. E só em Atos capítulo 2, dias depois desse episódio aqui, que eles estavam reunidos dentro de uma casa, em oração, aí a Bíblia diz que veio um vento impetuoso, invadiu aquela casa, e viu-se sobre eles línguas repartidas como fogo. Daqui a pouco nós vamos ler este texto. E aí sim eles foram batizados com o Espírito Santo e foram revestidos de poder. Vejam, são momentos distintos, experiências diferentes. Então, uma coisa é nós termos o Espírito Santo dentro de nós. Outra coisa é nós termos o Espírito Santo sobre nós, ou revestido em nós de poder, tá? Isso são experiências diferentes. Bom, um pouquinho aí de gramática, né? O significado da palavra batismo. A palavra batismo, tanto no grego quanto no hebraico, tá? No grego essa palavra escreve quase igual, mas se pronuncia baptismo. E essa palavra significa submergido, coberto completamente por um fluido, ou colocar. Veja, quando Jesus, no seu evangelho, diz que ele nos batizaria com o seu Espírito Santo, o que Jesus está dizendo é que nós seríamos submergidos, ou nós seríamos cobertos completamente por um fluido, ou um poder. E esse poder na Bíblia se chama o poder dunamis, tá? O poder dunamis. E esse poder pelo qual nós fomos revestidos com o batismo com o Espírito Santo é o mesmo poder que Deus Pai usou para ressuscitar Jesus dos mortos. Kelvin, como que eu descubro isso? É só você traçar a palavra grega. Eu já dei aula aqui sobre usar o dicionário Strong. Inclusive, acredito que foi a nossa última aula da última série. Então, se você pegar a palavra grega utilizada em Atos 2, ou Lucas também, o último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24, Jesus diz ali para eles permanecerem no local que eles seriam revestidos de um poder. Essa palavra poder, no grego, significa dunamis, tá? E essa palavra, se você traçar essa palavra, ou seja, se você analisar outros textos que essa mesma palavra foi utilizada, você vai ver lá em Efésios capítulo 2, que Paulo diz que com grande poder Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E essa palavra poder utilizada em Éfeso é a mesma palavra poder utilizada em Atos capítulo 2 e Lucas capítulo 24. Ou seja, é a mesma natureza de poder, é o mesmo poder, pelo mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, é a mesma natureza de poder que nós somos revestidos com o Espírito Santo. Veja quão grande é esse poder, né? E tem pessoas que não dão valor para essa experiência, mas é por falta de conhecimento, muitas das vezes. Então, o significado da palavra batismo no grego e no hebraico é isso. Veja, nós somos cobertos completamente por um poder muito grande de Deus. Nós somos submergidos num poder magnífico, sobrenatural de Deus, e através desse poder pelo qual nós somos ingressados, ou esse poder revestido em nós, ou nós somos cobertos completamente por esse poder, flui em nós alguns dons sobrenaturais, tá? Sobrenaturais, que a Bíblia dá um embasamento para nós, e nós acreditamos nesse batismo até os dias de
hoje. Bom, vamos ver aqui agora algumas coisas, tá? Isso aqui eu gosto muito de meditar sobre essa questão. Eu já citei uma parte lá no começo, porque veja essa pergunta: por que necessitamos ter o Espírito Santo sobre nós? Ou por que nós necessitamos do batismo com o Espírito Santo? Ou por que nós necessitamos do batismo com revestimento de poder dunamis, por exemplo? Tem muitas pessoas que acham que Deus nos dá essa experiência para que nós possamos ser maiores do que as pessoas. Tem muita gente que tem uma soberba e isso é pecado, tem um orgulho e isso é pecado, e diz o seguinte: olha, eu sou batizado com o Espírito Santo, você não é batizado, eu falo em línguas, você não fala, né? Se colocando numa posição maior, né? Como se fosse assim: olha, eu cheguei aqui, eu estou aqui no ápice do poder e você não tem esse poder. Mas vamos entender por que o Senhor nos dá esse batismo. Veja, Atos capítulo 1, versículo 8. A descida do Espírito Santo se dá em Atos 2, tá, irmãos? Aqui ainda é Atos 1. Aqui é Jesus falando para os seus discípulos. Veja o que ele diz: mas recebereis poder, essa palavra poder aqui que eu disse que é dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Veja, porque Jesus já tinha soprado sobre esses mesmos discípulos o Espírito Santo lá em João 20. Então não faz sentido Jesus dizer agora que eles teriam o Espírito Santo dentro. O próprio Jesus está dizendo: ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse confins da terra está englobado o Brasil, tá, irmãos? E todas as nações que não existiam até aquela data. Veja, a necessidade de termos o Espírito Santo, ou o objetivo ou o propósito pelo qual nós somos revestidos pelo Espírito Santo, é para nos dar poder de sermos as testemunhas de Jesus. E a palavra testemunha, no original grego, significa mártire. Ou seja, mártire significa dar a vida por Jesus e não com o objetivo de sermos melhores que os outros. O motivo pelo qual Jesus nos batiza com o Espírito Santo não é para o meu coração se encher de soberba, não é para o nosso coração se encher de orgulho, não é para nós acharmos que somos melhores, irmãos, que os outros. O motivo pelo qual Jesus nos reveste do poder do Espírito Santo é para que nós sejamos as testemunhas dele, para que nós possamos testemunhar sobre ele, para que nós possamos ser os seus mártires, ou seja, se possível for, darmos a vida por Jesus. Você acha que Paulo foi decapitado sem ter algo sobrenatural nele? Ele era batizado com o Espírito Santo. Veja, ele tinha essa natureza de poder nele. Ele tinha tanto esse poder que morrer por causa de Cristo não foi nenhum tipo de situação mirabolante para Paulo. Por quê? Porque ele já sabia o propósito pelo qual ele tinha recebido o batismo, para ele ser um mártir. Sabe o que é um mártir? As pessoas que são mortas, ou pessoas que são capazes de entregar as suas vidas por outras. Isso é um mártir, tá? Pessoas que são vilipendiadas, pessoas que são levadas a um sofrimento. Paulo foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago morreu ao fio da espada. Muito provavelmente João morreu ao ser jogado, não a primeira vez, mas João deve ter morrido provavelmente jogado dentro de um caldeirão. Eu tenho uma imagem aqui, depois eu vou postar no nosso grupo, com a morte de todos os apóstolos de Jesus, todos, historicamente. Todos eles tiveram uma morte mártire, uma morte com sofrimento, tá? Por quê? Muito porque eles foram batizados com o Espírito Santo. E esse poder serviu para que eles fossem mártires de Jesus, ou testemunhas de Jesus. Tem muita gente que lê esse texto e diz assim: ah, eu preciso ser testemunha de Jesus. Aonde eu passar, eu preciso testemunhar de Jesus. Tá, irmãos? Também é isso, tá? Também é isso. Testemunhar de Jesus é bom. Contar os testemunhos que Jesus faz na nossa vida é maravilhoso, principalmente a salvação, o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, o crescimento na palavra, o crescimento na oração, as experiências que nós estamos tendo com ele, o governo dele sobre nós. Tudo isso é muito bom. Mas, todavia, entretanto, testemunho aqui não representa dizer que, única e exclusivamente,
nós temos que sair nas ruas testemunhando sobre Jesus. Sim, nós temos que fazer isso. Não estou dizendo que nós não temos. Eu só estou dizendo que a palavra original é mártir, ou seja, uma pessoa que é capaz de dar a vida por Jesus. É por isso que nós recebemos este poder, tá? Vamos para frente? Bom, isso foi profetizado por Joel. Eu vou trazer agora para vocês algumas profecias, tá? Joel profetizou isso no Antigo Testamento. Esse é um texto muito conhecido, Joel capítulo 2, versículos 28 e 29. E depois disso derramarei, ou seja, como um líquido, a palavra hebraica ali dá esse entendimento, derramarei o meu espírito, né, o meu ruach, sobre, veja, desde Joel a palavra sobre já está sendo trazida no contexto, sobre toda a carne. Seus filhos e suas filhas profetizarão, ou os jovens, né? Os vossos velhos ou os anciãos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Veja, o que Deus está usando a boca de Joel aqui para falar é que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne, e veja que ele começa a classificar, ele diz, olha, será enviado para os seus filhos e suas filhas, será enviado para os anciãos, os jovens também serão alcançados, e veja, os servos também serão alcançados, e as servas também. Ou seja, o que Deus está usando a boca de Joel para falar é que o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, seria derramado sobre todos, não só sobre uma classe, não só sobre os apóstolos, já começa por aqui, não só sobre os patrões, não só sobre os ricos, mas também nos pobres, não só nos pobres, mas também nos ricos, não só nos jovens, mas também nos anciãos, não só nos anciãos, mas também nos jovens. Veja, Deus está abraçando todas as pessoas, e desde aqui ele está dizendo, ó, sobre. Então, o Espírito Santo sobre nós, tá? Ou seja, revestimento de poder. O profeta Isaías também profetizou sobre isso. Isaías 44, versículo 3, a Bíblia diz, porque derramarei águas sobre a terra seca e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua geração e a minha bênção sobre a tua descendência. Foi profetizado também por João Batista, né? Esse texto já é mais conhecido por todos os irmãos, e veja o que João Batista diz. Na verdade, eu vos batizo em águas para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, cujos sapatos não sou digno de desatar, é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De novo, essa palavra fogo aqui está dentro de um contexto de julgamento, ok? Está sobre um contexto de julgamento. É só você ler o texto e o contexto e você vai entender isso, tá? Não foi no momento da salvação, veja, não foi no momento da salvação que João Batista está falando aqui que eles foram batizados com o Espírito Santo, mas depois, por quê? Porque são experiências diferentes. Uma classe cristã, eu não vou falar aqui qual é, para não expor os irmãos, né? E aqui eu tenho um respeito muito grande por esses irmãos, mas eles acreditam que quando você crê em Jesus, você já recebe o batismo com o Espírito Santo. Ou seja, não existe uma experiência adicional de falar em outras línguas e assim ser caracterizado com o batismo com o Espírito Santo. Essa classe de irmãos creem que o batismo com o Espírito Santo, ele já vem num pacote só, tá? Quando você crê em Jesus, você já é batizado com o Espírito Santo e não existe uma experiência para frente. Mas veja que o próprio João Batista está dizendo que acontecem em momentos diferentes. Ele está dizendo, olha, eu preguei para vocês, eu preguei o Evangelho, porque o Evangelho de Marcos já diz, o Evangelho de Jesus começa com João Batista pregando. Então, veja, o próprio Isaías já disse que João Batista seria o precursor, que ele ia abrir o ermo, né, abrir o caminho para Jesus. Então, o Evangelho de Jesus começa em João Batista, ou seja, João Batista pregando o Evangelho. E pessoas acreditavam naquela questão do arrependimento, e elas eram batizadas para arrependimento. O próprio Jesus foi batizado por João Batista em águas, mas ele diz, olha, vai vir um depois de mim, e ele tem uma outra experiência. Não é na água, ele tem outra experiência. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Então, são experiências distintas, batismo nas águas, crença em Jesus,
e batismo com o Espírito Santo. Bom, o próprio Jesus diz isso, né? O próprio Jesus diz em Atos, capítulo 1, diante dos seus discípulos, aqui já é Jesus ressuscitado, versículos 4 e 5 do livro de Atos, Jesus diz: E estando juntos, ordenou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse-lhes, ouvistes de mim. Pois João certamente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo daqui a alguns dias. Só um parêntese rápido. Veja que a questão do fogo que João Batista diz é ligado a julgamento, porque Jesus, quando ele vai repetir o que João Batista pregou, ele não repete aqui a questão do fogo. Percebem isso? Eu não estou dizendo, irmãos, que o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo não está ligado a fogo. Eu só estou dizendo que naquele contexto de Mateus 3, o fogo ali está conectado com condenação, ok? Está conectado com as nossas obras que serão condenadas no dia do tribunal de Cristo, porque as nossas obras serão testadas a fogo. O próprio Jesus diz isso. Não, o próprio apóstolo Paulo diz isso, perdão. 1 Coríntios capítulo 3, tá? Então veja, quando Jesus repete o que João Batista, as mesmíssimas palavras que João Batista diz em Mateus capítulo 3, ele não repete aqui a questão do fogo. Ele só diz, olha, pois João certamente batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, tá? Daqui a alguns dias. Uma parte é a salvação, uma parte é o batismo nas águas, e outra parte é o batismo com o Espírito Santo. Veja, 3 experiências diferentes. Da mesma forma que eu apresentei para vocês no tabernáculo, olha como o tabernáculo é rico em questão de ensino, de aprendizado, de princípios bíblicos, né? O próprio Jesus está dizendo aqui, olha, vocês vão ficar esperando a promessa do meu Pai, vocês já foram batizados em águas por João, vocês já creram em mim como Senhor de vocês, crer, salvação. Batismo por João nas águas. Agora vai vir uma próxima experiência, que é o batismo com Espírito Santo. Veja que são situações distintas. Em outro momento, em outro evangelho, Jesus também falou sobre essa questão, né? Mas agora usando outras palavras. Em Marcos capítulo 16, esse também é um versículo muito conhecido por toda a igreja, Jesus diz: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Ou seja, línguas estranhas, outras línguas. Tem uma grande discussão entre questão de idiomas. Em Atos capítulo 2, a palavra é de idiomas mesmo, dialetos. Porém, em 1 Coríntios, Paulo não usa a mesma palavra grega, tá? Então, tem essa distinção. Eu não vou entrar nisso aqui hoje, porque hoje é uma aula mais básica sobre o assunto, tá? Mas isso é, de fato, em um momento, a Bíblia está falando sobre dialetos, ou seja, idiomas, mas quando Paulo vai falar sobre outras línguas, ele não usa a palavra dialetos. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão mal, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Ou seja, Jesus está dizendo que no nome dele as pessoas falariam novas línguas. Isso tem que estar conectado com o batismo com o Espírito Santo, porque é através do batismo com o Espírito Santo que nós temos a experiência de falar em outras línguas. E aí vem o cumprimento, o dia que essa experiência se tornou uma experiência real, visível, audível, as pessoas puderam ver, porque Lucas escreve no livro de Atos que se viram línguas repartidas como que de fogo, e aí nós temos aqui a figura do fogo, né? E é a mesma palavra grega utilizada lá em Mateus 3, então veja, o fogo de Deus numa balança de equidade dos dois lados, o fogo de Deus num lado de bênção, num lado positivo, num lado bom, e o mesmo fogo de Deus usado para condenação. Isso foi visível, as pessoas puderam ver, foi audível, eles conseguiram ouvir, né, aquelas pessoas falando em outras línguas. Então vem o cumprimento daquilo que Joel profetizou, que Isaías profetizou, que João Batista profetizou, e que o próprio Jesus prometeu e também profetizou acerca desta experiência. E essa experiência se cumpre em Atos capítulo 2. Esse é um versículo muito conhecido por toda a igreja. Eu imagino que não tenha ninguém nessa sala que não conheça Atos capítulo 2, tá? Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos de comum acordo. Veja, irmãos, esses detalhes do texto
São impressionantes. Depois os irmãos estudem sobre isso. E de repente veio do céu, veja, veio do céu. Isso não veio de homem, isso não veio da natureza, isso veio do alto. Assim como o fogo do tabernáculo foi aceso do alto, para quem não sabe, Moisés não colocou fogo no tabernáculo na inauguração do tabernáculo. Isso está em Levítico capítulo 8 e 9. Não foi Arão que colocou fogo. A Bíblia diz que o fogo veio do alto para queimar o sacrifício. Lembra da história de Elias? Todo mundo conhece. Primeiro livro do Reis, capítulo de número 18. A Bíblia diz que o fogo veio do alto e consumiu o holocausto. É a mesma figura, é do mesmo lugar, é do mesmo Deus, é da mesma natureza, a mesma coisa, é o mesmo fogo. Veja, e de repente veio do céu um barulho como de um vento forte e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Veja, os detalhes do texto, eles não estavam ajoelhados, eles não estavam deitados, eles não estavam pulando, eles estavam sentados. Eu não estou dizendo que pular, correr, deitar não seja um significado de adoração. Sim, é um significado de adoração e quem sabe um dia nós vamos estudar isso aqui. Mas veja que a Bíblia diz que eles estavam sentados. E línguas repartidas apareceram para eles, ou foram até eles, né? Como que de fogo. Línguas, porque a primeira coisa que Deus quer nos dar é uma língua santificada pelo falar em línguas. Muitas pessoas podem se perguntar o seguinte, poxa, por que veio a experiência de falar em línguas, né? Por que Deus trabalhou a questão da língua? Por que não trabalhou o olho? Por que não trabalhou as mãos? Por que não trabalhou os ouvidos ou as narinas? Por que Deus quis trabalhar a questão da língua? Porque nós entendemos que a nossa língua, ela é o órgão mais perigoso do corpo. O apóstolo Tiago diz isso. Nós vamos ver este texto daqui a pouco. Então, quando Deus vem e nos batiza com o Espírito Santo, com o seu poder, e ele nos dá um poder de falar em outras línguas, e essas línguas é uma oração, assim o apóstolo Paulo diz ao 1 Coríntios, e essa oração ela vem para santificar a nossa língua, porque a nossa língua é o órgão mais perigoso que nós temos, o apóstolo Tiago diz isso. Nós podemos incendiar uma cidade com as nossas línguas. Então, veja, essa língua repartida como de fogo, ela vem na língua das pessoas, justamente para santificar a nossa língua. Ah, Kelvin, mas eu conheço muitos cristãos, me desculpe, que são batizados com o Espírito Santo, que falam em línguas, mas que mete a língua na vida das pessoas, que falam mal das pessoas, que difama as pessoas, que mente, tudo isso. Irmãos, eu não estou dizendo que a língua da pessoa que é batizada com o Espírito Santo vai ser perfeita. Ninguém é perfeito. Eu só estou dizendo que Deus escolheu trabalhar com a questão da língua para santificar a nossa língua. Agora, salvação é uma questão instantânea. Santificação é uma jornada. Ok? Nós somos transformados, convertidos e santificados através de uma jornada com Jesus. Isso não acontece de forma instantânea, num piscar num estralar de dedos ou num piscar de olhos. Isso é salvação. A salvação é assim. A santificação, a conversão e a transformação de vida, ela é a partir de uma jornada de experiência de amor com Jesus, de oração, de leitura da palavra, de experiências com Jesus, principalmente, tá? Então, veio sobre eles uma língua, como que de fogo, pousando sobre cada um deles, né? As línguas vieram sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Falavam em línguas porque o Espírito Santo vinha em forma de línguas. Então o Espírito Santo começou a trabalhar neles ali, veio sobre eles e começou a trabalhar na língua deles, para que eles pudessem falar o quê? As maravilhas de Deus, as coisas maravilhosas do reino de Deus, né? A primeira evidência de ter o batismo com o Espírito Santo é em falar outras línguas. Kelvin, como que a gente descobre isso? Como que a gente consegue afirmar isso? No livro de Atos dos Apóstolos, todas as pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo tiveram a evidência de falar em outras línguas. Você pode pegar todas as referências do livro de Atos e em todos os momentos que existe, eu vou trazer todos aqui, mas você pode conferir na sua Bíblia sem problema algum, e se você pegar todas as referências que traz
o batismo com o Espírito Santo, vocês vão perceber que em todas as oportunidades, o falar em línguas foi a primeira coisa que aconteceu com essas pessoas. Ou seja, a evidência de que o Espírito Santo desceu, de que o poder de Deus foi revestido nas pessoas, foi através das outras línguas ou das línguas estranhas, né, que é dito aí em uma forma mais clara, assim, da Bíblia, vamos dizer. Vamos caminhar, que o material aqui hoje é grande. Batismo com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Vamos lá. Primeiro texto fala que o batismo com o Espírito Santo teve falar em línguas, é o texto que nós acabamos de ler. Atos 2:4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Veja, eles perceberam que as pessoas foram cheias do Espírito Santo a partir do momento que elas começaram a falar em outras línguas, tá? Agora, Atos capítulo 10, versículo 44, narra a história fantástica daquele homem italiano que era, me fugiu aqui, o nome dele, Atos capítulo 10, peraí que eu tô chegando aqui, eu vou lembrar o nome dele. O centurião Cornélio, né? A história de Cornélio, nossa, essa história é magnífica, meu Deus, uma das histórias mais lindas da Bíblia, né? Foi a primeira vez que o Espírito Santo desceu sobre alguém que não era judeu, porque Cornélio era italiano. Cornélio não era judeu, Cornélio não era das tribos de Israel, né? Então foi a primeira vez que o Espírito Santo, e aqui é a única vez na Bíblia que vocês vão ver a expressão o Espírito Santo caiu. Estudem sobre isso. Vejam a palavra grega utilizada para caiu, traça essa palavra e vocês vão ter uma revelação bíblica muito grande. Então vamos lá. Atos 10, 44 ao 46. Veja, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam o discurso, e os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro admiravam-se de que o dom, ou seja, o presente, nós vamos estudar muito isso na aula que vem, do Espírito Santo fosse derramado também sobre os gentios. Por quê? Por que que os homens judeus que foram com Pedro começaram a se maravilhar porque eles perceberam que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Qual foi a manifestação? Qual foi a evidência que esses homens que foram com Pedro viram que eles foram batizados com o Espírito Santo? Porque os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, vejam, mais uma vez, em mais um momento, que a Bíblia fala no livro de Atos sobre o batismo com o Espírito Santo, e a evidência foi falar em línguas. Próximo, Atos capítulo de número 19, aqui já são as jornadas de Paulo. Paulo está em Éfeso, ele chega em Éfeso, encontra 12 homens, e aquele texto muito conhecido, que ele pergunta, olha, conheceis o Espírito Santo? E os homens dizem, nem sequer ouvimos falar em Espírito Santo, não sabemos nem quem é, desculpa, Paulo, mas não sabemos quem é. E Paulo pergunta, em que batismo foram batizados então? E eles respondem, o batismo de João, pô. E aí Paulo diz, opa, pera lá, João batizou para arrependimento, né? Aí a Bíblia diz que Paulo vai lá, rebatiza eles, batiza eles novamente em águas, e agora batiza eles em nome de Jesus, tá? Não batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batiza em nome de Jesus. Este é um tema muito interessante também. E aí a Bíblia diz que depois de batizá-los em nome de Jesus, Paulo vai e impõe as mãos sobre eles, e eles recebem o Espírito Santo. Veja, o texto de Atos 19:6. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles, veja, a palavra sobre sempre está nos contextos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Veja, 1, 2, 3 textos do livro de Atos que mostram para nós a experiência de pessoas, ou as pessoas tendo experiência com o batismo com o Espírito Santo, e a evidência, o que está atrelado, sempre intrinsecamente ligado a essa experiência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, tá? Então, essa é a grande evidência do batismo com o Espírito Santo. E essa questão de falar em línguas, ela não é só mencionada no Novo Testamento. Isso já é uma profecia. Ou Deus já usava os profetas para falar sobre isso. Veja Isaías capítulo 28,
O que a Bíblia diz? Ó, porque em língua de tartamudos, veja, língua de tartamudos é aquilo, né, essas línguas assim, porque em língua de tartamudos e em língua estranha falará a este povo, ao qual disse, isto é o resto, dê descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Então, veja, desde o Antigo Testamento, Deus está falando sobre uma questão de uma língua estranha. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 20 e 21. Irmãos, não sejam crianças no modo de pensar, mas sejam crianças na malícia, mas maduros no modo de pensar. Na lei está escrito, em outras línguas e com outros lábios falarei a este povo, e mesmo assim não me ouvirão, diz o Senhor. Veja, é claro que a referência está em Coríntios, Paulo que está dizendo, mas veja que Paulo está fazendo uma referência na lei. E a lei, todos nós sabemos, ou pelo menos eu acredito que a grande maioria saiba que a lei faz parte do Antigo Testamento. A lei está no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tá? Então, Paulo está dizendo que na lei está escrito, em outras línguas e com outros lábios falarei a este povo. Então, 2 referências aqui do Antigo Testamento. Agora, algumas referências do Primeiro Testamento, né? 2 tipos de línguas, né? Nós temos as línguas humanas e também temos as línguas angelicais. Esse aqui é um texto muito conhecido, onde Paulo vai falar sobre as 16 características do amor, né? E ele diz, se eu falar em línguas humanas ou angelicais, então existem as línguas angelicais, aí alguém vai dizer o seguinte, Kelvin, desculpa, mas Paulo aqui está usando apenas uma expressão exagerada, que ele está dizendo, olha, mesmo que eu falar a língua dos anjos e não tiver amor, disso não, nada adianta. Ok, Paulo pode está sendo exagerado aqui mesmo, mas isso não significa dizer que não existem as línguas angelicais. E ele está dizendo, se eu falar em línguas angelicais, ele está dizendo que, e eu entendo que ele está abrindo um pressuposto de que é possível, que para Deus não é nada impossível, é possível que nós falemos sim em línguas angelicais. Por quê? Porque quando nós falamos em línguas, de forma pessoal, nós falamos para a nossa própria edificação. E essas línguas não necessariamente precisam ser interpretadas, tá? Daqui a pouco nós vamos entrar neste assunto. Fato é que Paulo está dizendo que existem línguas humanas e línguas angelicais. E se não tiver amor, serei como metal que ressoa e como símbolo que retine. Ou seja, nada vai adiantar. É claro também que não adianta eu ser a pessoa que mais fala em línguas na igreja e tal, e no culto de domingo eu sou usado, e eu começo a falar em línguas e toda coisa, e aquela coisa e tal. Mas se não tiver amor em mim, Paulo está dizendo que de nada isso tem valor. Então é melhor que eu fale em línguas, e em línguas humanas, em línguas angelicais, que eu fale vários idiomas, que eu seja um poliglota, que eu falo português, francês, espanhol, inglês, italiano, né, 5 idiomas, mas que eu também tenha amor. E aí agora eu vou pegar algumas pessoas, porque as pessoas gostam, né, de falar mal disso aqui, e falar assim, porque línguas estranhas, não sei o quê, papapá e tudo. A Bíblia diz que não adianta eu falar em outras línguas e não tiver amor. Mas Paulo está dizendo aqui sobre línguas humanas. Então também isso quer dizer que não adianta eu falar inglês, espanhol e português e não tiver amor. Porque muitas pessoas se dedicam em falar inglês, português, espanhol, francês. E não estou dizendo que isso é ruim, eu tenho sofrido para aprender inglês. Falo bem espanhol e tenho sofrido para aprender inglês e depois eu quero passar para francês. Não estou dizendo que isso é ruim. Mas eu estou dizendo também que não adianta eu ser o cara intelectual, poliglota, falar 10 idiomas e não tiver amor. Paulo também está condenando isso aqui, tá? Bom, Atos capítulo 2, versículos 4 a 11, olha o que o texto diz. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui a palavra é dialetos. Por que a palavra aqui é dialetos, Kelvin? E esse dialeto se remete a idiomas, justamente pelo que vem a seguir, tá? Veja que o texto está em negrito. Quando eu chegar lá, vou explicar. Em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E habitavam em Jerusalém judeus, veja, judeus, habitavam em Jerusalém judeus,
homens piedosos de todas as nações debaixo do céu, ou seja, judeus que tiveram que sair da sua terra natal por serem exilados, né? Israel tem muito essa figura de ser expulso da sua própria terra, ou que saiu de Israel para tentar a vida em outros países e depois voltaram, né? E eles aprenderam outros idiomas. Homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. E quando se fez este barulho, ou seja, aconteceu esse movimento em Atos 2, a multidão se ajuntou e ficaram confusos, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui é dialeto, aqui são idiomas. E Paulo diz que nós podemos falar em línguas humanas, tá? Então, veja, eles começaram a falar nos idiomas de quais lugares, veja. E eles ficaram surpresos. Eles quem? As pessoas que ouviam os 120 falando no idioma natural dele. Eles ficaram surpresos e maravilhados, dizendo: eis que todos estes que falam não são galileus? Ou seja, pessoas da ralé, né, da sociedade. Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua em que nascemos? Quais línguas? A língua dos partos, a língua dos medos, a língua dos elamitas, a língua dos mesopotâmios, a língua da Capadócia, no Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito, das regiões da África, além de Cirene, dos romanos. Então, veja, essas pessoas aprenderam outros idiomas e eles foram para Israel, ou eles estavam em Israel para a festa de Pentecostes, porque todo mundo sabe que isso aqui acontece no dia da festa de Pentecostes, por isso que fala sobre as línguas, o batismo com o Espírito Santo do Pentecostes, os pentecostais, é daí que vem. Então, essas pessoas estavam em Jerusalém para uma festa, uma das principais festas de Jerusalém, a festa do Pentecostes. E essas pessoas aprenderam outros idiomas. Vamos colocar para os nossos dias, aprenderam francês, aprenderam alemão, aprenderam italiano, aprenderam japonês, aprenderam inglês. E eles estavam em Jerusalém, todos eles falavam hebraico. E aí agora, a partir de um estrondo, de um barulho, eles começaram a ouvir as pessoas falando. Ou seja, as pessoas não, galileus, gente da ralé, gente que não estudou, gente que não sabia falar esses idiomas. A partir daí, eles começaram a ouvir em japonês. Dali a pouco, eles começaram a ouvir em italiano. Dali a pouco, francês, inglês. E eles olharam e falaram assim, uau, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque essas pessoas fazem parte da ralé. Essas pessoas não estudaram esses idiomas. E como que nós estamos ouvindo eles falarem no idioma que nós aprendemos? O idioma, a língua da qual nós nascemos. Por isso que aqui a palavra é idiomas, tá? E naquele dia, o Espírito Santo veio sobre eles em idiomas humanos mesmo. Idiomas, línguas, outras línguas. Línguas das quais os galileus não tinham aprendido. Eles não fizeram aula de inglês, francês. Eles não fizeram aula para aprender a falar no idioma dos partos, nem dos medos, nem dos elamitas. Mas eles estavam falando através do poder que o Espírito Santo deu a eles para falarem. E o que eles estavam falando? Eles estavam falando sobre as maravilhas de Deus. Veja, os ouvimos falar em nossas línguas, ou seja, os nossos idiomas, as maravilhas de Deus, ou seja, Deus sendo glorificado, Deus sendo exaltado, eles estavam ouvindo isso. Ou seja, Deus estava evangelizando todas aquelas pessoas, né? Dentro do evangelho de Jesus. Tá? Então, essas são línguas humanas, são idiomas, tá? São línguas que nós podemos aprender, né? Às vezes nós não nascemos, estamos aqui no Brasil, então, por nascimento, naturalmente, a gente fala português, mas a gente pode aprender inglês, francês, espanhol, acho que esses três aí os que mais os brasileiros vão atrás, né? O inglês em primeiro caso, depois um espanhol, quem sabe ali um francês, tá? Mas é isso que aconteceu neste dia, línguas de homens, idiomas, eles começaram a falar e eles falaram outros idiomas. Kelvin, então você está querendo dizer que as línguas que eu falo na igreja é outro idioma? Quem sabe sim. Quem sabe sim, né? Ou pode ser línguas que não têm interpretação, que você não entende, e isso é possível, Paulo diz, que quando ele ora em línguas, ele ora com a boca, mas a sua mente não frutifica, ou seja, ele não sabe o que ele está falando.
Paulo diz claramente isso. Isso pode ser outro idioma, porque nós estamos falando com Deus. Isso pode ser um idioma angelical, porque Paulo está dizendo aqui claramente que existe a língua dos anjos. Então, eu não duvido que Deus pode dar a alguém uma língua angelical, tá? Mas isso faz parte de uma outra experiência, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Enfim, aqui, nesse contexto, o que está acontecendo, eles estão falando em outros idiomas, em outras línguas, tá? Por quê, Kel? Porque as pessoas entendiam. Veja, eles entendiam o idioma. Não era algo que eles não entendiam. Era uma língua que Pedro estava falando, mas ele não sabia nem a era nem a beira do que ele estava falando. Mas alguém estava entendendo o que ele estava falando. Então, logo, esse é um idioma humano. É uma língua humana, tá? Bom, línguas angelicais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, né? Que é o que basicamente o que nós lemos aqui, ó, versículo 13, capítulo 1, e aqui capítulo 14, versículo 2 é o texto que eu acabei de mencionar. Veja, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, embora pelo Espírito fala em mistérios. Isso aqui é um texto muito claro, não dá para discutir. É claro que eu vou entrar com vocês no contexto de 1 Coríntios capítulo 14, mas aqui pelo versículo 2 não tem como discutir. Veja, olha a grande diferença. Aqui em Atos capítulo 2, as pessoas entendiam o que o 120 falava. Por que você está falando de 120, Kel? Porque lá naquela casa reunida estavam 120 pessoas, tá? E as pessoas ouviam e entendiam. Aqui, Paulo está dizendo que quem fala em línguas, e essa palavra línguas aqui, não é essa mesma palavra línguas aqui. Essa é a grande diferença, tá? Essa é a grande diferença. Ao término dessa aula aqui, eu vou postar para vocês a diferença das duas palavras em grego e as duas palavras aplicadas, tá? Prometo que posto aí para vocês, tiro uma fotografia da minha Bíblia, das minhas anotações aqui, e vocês vão perceber. Essa é a grande diferença, irmão. A palavra grega é diferente. Aqui a palavra grega é dialetos. Ó, palavra Atos, capítulo de número 2. Eu já estou aqui em Atos, deixa eu já aproveitar e falar isso para vocês. Atos, capítulo 2. Esta palavra línguas aí, principalmente no versículo 8, ó, no versículo 6, esta palavra é dialetos, ou seja, um discurso, um dialeto, um idioma, uma língua, tá? Diferente da palavra grega utilizada aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Fala em línguas, não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. Veja, aqui as pessoas entendiam. Aqui Paulo está dizendo que as pessoas não entendem. Então são coisas distintas. São situações diferentes. Deus agindo de forma diferente. Mas Deus pode agir de forma diferente? É claro. A carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, salvo engano, o apóstolo Paulo começa dizendo, olha, as demonstrações do Espírito são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. As manifestações são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Mais coisas são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Então, Deus, ele se manifesta de forma diferente. Ele age de formas diferentes. Nós não podemos pegar Deus, irmãos, colocar dentro de uma caixinha, colocar ele ali e dizer assim, Deus é isso, ele faz assim, e pronto, acabou. Nós não podemos fazer isso, porque Deus não é assim. Deus trabalha da forma que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, e ele tem as suas formas de fazer as coisas. Agora, nós temos que conhecer da Bíblia e entender o que Deus está fazendo, tá? E o que Paulo está dizendo aqui claramente é que existem línguas que não são entendidas, que nós falamos e as pessoas não entendem. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que sair da igreja falando em línguas à torta e direito, e pôr a mão na cabeça das pessoas e falando em línguas, e sair e deixar a pessoa lá. Ele não vai entender nada. Porque essas línguas, sim, essas de você falar para alguém ou profetizar para a igreja, essas sim necessitam ser interpretadas, tá? Nós vamos chegar nesse texto daqui a pouco. São experiências distintas. E em outro momento que nós podemos ver línguas angelicais, ou seja, línguas que não podem ser interpretadas, tá? O termo angelical aqui, tudo bem que está se referindo a anjos, mas assim, são línguas que não são interpretadas. Veja, Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. E da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Espírito aqui está com letra maiúscula, a letra E, que é uma referência ao Espírito Santo.
Aonde que o Espírito Santo nos ajuda? Em qual fraqueza, Kelvin? Ele vai continuar dizendo. Qual fraqueza? Nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Ou seja, ele está dizendo nós não sabemos como orar. Em algumas traduções, a minha tradução, né? Minha tradução é King James, ela diz, nós não sabemos como pedir. Nós não sabemos como orar. É aí que o Espírito Santo nos ajuda. E como é que ele nos ajuda? Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos de quem? O Espírito Santo vai gemer? O Espírito Santo vai emitir som? Claro que não. Ele vai agir, essa intercessão é através de nós. Isso é um tipo de oração, inclusive. Oração de intercessão é quando o Espírito intercede pelos demais através de nós, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é inexprimíveis? Coisas que não podem ser entendidas. É só você estudar a palavra grega aqui. Gemidos, tá bom? O Espírito Santo intercede pelos santos através de nós. Como que nós entendemos isso? É só você continuar lendo. Mas aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Porque conforme a vontade de Deus, o Espírito intercede pelos santos. Ou seja, o Espírito Santo intercedendo, usando alguém, não tem como ele fazer isso, que ele, de novo, ele não vai emitir som, o Espírito Santo não vai gemer, ele vai interceder através de alguém pelos santos, conforme a vontade de Deus. Isso é muito claro quando Paulo fala acerca dessa experiência. Gemidos inexprimíveis são línguas não entendíveis, ou seja, são idiomas não entendidos. São coisas que nós não podemos entender, são mistérios, tá? E existem essas experiências, existem essas questões aí no mundo espiritual. Bom, de novo, por que necessitamos falar em outras línguas, né? Vendo aqui de outra perspectiva. Tiago 3, versículos 2 a 8. Porque todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, esse é homem perfeito, e capaz também de dominar todo o corpo. Eis que colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E assim dirigimos todo o seu corpo, ou seja, através daquela ferradura que é colocada no cavalo, né? Você dirige ele te obedece. Se você puxa para cá, ele vira para cá. Se você puxa para cá, ele anda para cá. Se você puxa os dois, ele freia. Quem anda de cavalo ou quem já andou de cavalo algum dia vai entender bem aí o que eu estou dizendo. Olhe também para os navios. Veja, primeiro exemplo de coisa que é colocado na boca para ter obediência, ele usa a figura do cavalo. Agora veja o segundo exemplo. Olhe também para os navios. Embora tão grandes, tão elevados, né, por ventos impetuosos, tão gigantes, os navios tão gigantes são governados por um leme muito pequeno, que inclusive fica debaixo da água, onde quer quem os governa. Ou seja, um negócio daquele tamanho gigantesco, né? É governado por um negocinho bem pequenininho. Assim também, a língua é um membro pequeno, mas se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por um pequeno fogo. E a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua é colocada entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama a roda da criação. Veja, a palavra roda da criação aqui, ó, para quem já estudou sobre o diagrama da tríplice natureza, veja que ele é feito numa bola, ali é um estilo de roda. Por quê? Porque o apóstolo Tiago está dizendo que a nossa vida, o nosso corpo, é uma roda, né? Nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, ele se representa por uma roda. Aquela imagem é tirada deste texto. Se inflama a roda da criação, ou seja, nós somos criados como se fosse uma roda, né, que gira todo o tempo. E a nossa língua está ali, girando com o nosso corpo a todo tempo. E ela mesma é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza das feras, e pássaros, e serpentes, e seres do mar é domada, e tem sido domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua, que é um mal que não pode ser contido, cheio de veneno mortal. Veja, lá atrás, lembra que eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo vir na nossa língua, e é um sinal de que Deus está santificando a nossa língua através das línguas. Por quê? Porque o apóstolo Tiago está dizendo aqui para nós que a língua é um órgão muito poderoso, é um órgão que pode inflamar,
incendiar um parque, incendiar uma floresta, contaminar todo o nosso corpo. E é impossível, o homem não tem conseguido domar a sua língua. O homem doma serpentes, o homem doma onças pintadas, o homem doma tigres, o homem doma ursos, eu já vi isso, né? Eu sou muito ligado a esse mundo natural de animais, eu gosto bastante, mas Tiago está dizendo que nós, homens, não podemos domar a nossa própria língua. Então veja tanto que isso é poderoso. Uma dúvida muito comum, né? Outra dúvida muito comum sobre as pessoas que acreditam que nem todos devem falar em línguas ao receber o batismo com o Espírito Santo. Ah, porque a Bíblia diz que a língua estranha do batismo com o Espírito Santo tem que ser interpretada. Opa, pera lá. De novo, nós temos que colocar cada coisa dentro de uma caixa e analisar cada caixa para ver o que a Bíblia está dizendo e qual é o princípio bíblico. Veja, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 e 31. Vocês, então, são um corpo de Cristo. Ou seja, ele está falando da igreja, né? Porque a igreja é corpo. E cada membro em particular. E Deus colocou alguns na igreja. Primeiro os apóstolos, depois os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois os que fazem milagres. Depois os que curam, os que ajudam, os que administram, os que têm o dom de línguas. Aí Paulo começa a dizer, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Também não. Todos são mestres? Não. Todos eles fazem milagres? Não. Todos eles têm dons de cura? Não. Todos eles falam em línguas? Não. Todos as interpretam? Não. Busque, portanto, os melhores dons, mas eu te mostro uma maneira muito melhor. Aí você pode olhar e falar assim, poxa, Kelvin, mas aqui está dizendo que nem todos falam em línguas, então por que aqui então está dizendo que se nem todos falam em línguas, então não quer dizer que o batismo com o Espírito Santo é pela evidência de falar em línguas. Agora, você precisa entender de quais línguas ele está falando. Porque ele não está falando desta língua aqui, ó. Paulo não está falando deste texto. Paulo está falando das línguas que são interpretadas. Aí as línguas que carecem, ou as línguas que necessitam de interpretação, é outra natureza de línguas. Veja, essas línguas devem ser interpretadas porque são para a edificação de outros. Aí eu vou entrar num tema aqui muito importante, que eu acho que principalmente os pentecostais, né, as igrejas pentecostais, e nós nos posicionamos como uma igreja pentecostal, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado mesmo, porque nós temos que ter uma educação espiritual. Grave bem isso, quem estiver escrevendo, por favor, escreva. Nós precisamos ter uma educação espiritual quando nós estamos no culto público. Ou seja, quando nós estamos na igreja, quando nós nos reunimos como igreja para um culto. Porque as pessoas acham que estão dentro da igreja, elas podem fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, porque o Espírito Santo está me usando e ninguém doma o Espírito Santo, ninguém segura o Espírito Santo. Irmãos, as coisas não são assim. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, principalmente a primeira carta, ele está dando cacetada na igreja. Irmão. Ele está dando na cabeça dos irmãos da igreja. Porque aquela igreja, irmãos, tinha tanto problema, tanto problema. Então, assim, ele está reeducando a igreja, porque o negócio estava totalmente bagunçado. É por isso que ele fala de vários assuntos importantes na primeira carta aos Coríntios. Entendem? A segunda carta, ele está mais assim, ele deu uma arrependidazinha, né, de algumas coisas que ele falou na primeira, que ele foi muito duro. Aí ele já abre a segunda carta, mais leve assim, mas mesmo assim é para consertar erros. Então entendam, por favor, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, principalmente a primeira carta aos Coríntios, ele está resolvendo problemas. E um dos problemas daquela igreja se chamava deseducação espiritual. Os irmãos não tinham educação espiritual, faziam as coisas atropelado, gente falando em línguas o culto inteiro. Na hora da oração, o cara tá falando em línguas. Na hora da adoração, o cara tá falando em línguas. Na hora da oferta, tá falando em línguas. Na hora da pregação, tá falando em línguas. Na oração final, tá falando em línguas. Vai embora pra casa dele falando em línguas. Ué, mas peraí, irmãos, calma lá. Tá falando, como que acontece isso? Então, assim, tem que existir uma educação espiritual. Eu vou tocar num assunto aqui que depois a gente pode até fazer um estudo aqui nessa sala. E primeiro eu tenho que ensinar aqui a igreja em Goiânia, porque é onde nós estamos servindo ao Senhor. Irmãos, a hora da oração é a hora da oração.
Não é hora de cantar, não é hora de adorar, não é hora de pregar. A hora da oração, irmãos, é a hora da oração. Aproveite este momento, ore em línguas. Aproveite este momento, senta do lado do irmão. Se Deus está te tocando para você sentar do lado de alguém e orar por ele, senta do lado dele, ora por ele, impõe as mãos sobre ele, ora pelos enfermos. Mas a hora da adoração, irmãos, é a hora da adoração. A hora da adoração, irmãos, não é a hora para você orar. O momento da oração já foi, muito provavelmente. Aqui na nossa igreja nós temos oração, adoração, oferta, palavra e embora. Então eu vejo tantos irmãos, às vezes, na hora da adoração, orando por alguém, pondo a mão na cabeça dos irmãos e começando a orar pelas pessoas. Irmão, a hora da oração já foi. A hora da adoração já foi, agora é a hora da oração. Não da adoração. Então, isso é um princípio de educação espiritual. Ah, irmão Kelvin, mas o Espírito Santo está me usando em línguas aqui na hora da adoração, e eu tenho uma palavra de profecia por irmão, tem uma palavra de revelação por irmão, tem uma palavra e tal, e aquela coisa. Irmãos, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao próprio profeta. E nós temos que ter um cuidado com isso. Esses negócios que Deus falou, Deus revelou, e Deus disse aqui, irmãos, nós vivemos num tempo tão complicado, e é muito por causa disso que muitas pessoas não acreditam em dons espirituais, sabiam disso? Pela deseducação e o exagero espiritual de alguns, muitos irmãos preferem não acreditar nessas coisas. Então, nós temos que ser uma igreja espiritualmente educada, madura. Ah, Deus está aqui me incomodando para eu orar por alguém. Nada impede, irmão, você procurar o irmão no final do culto e orar por ele. Ou nada impede de você pegar e falar, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus tá me incomodando para eu orar por você. É o momento da adoração. Primeiro, você vai parar de adorar. Segundo, você vai interromper seu irmão na hora da adoração. Começa por aí. Você vai impedir que seu irmão adore e você vai deixar de adorar no momento da adoração a Deus. Mas, enfim, se é um negócio muito urgente, se você está vendo que é uma questão muito urgente, chama esse irmão no canto, vai numa sala, procura um lugar, conversa com esse irmão, entrega essa palavra. Ou, no final do culto, chame o seu pastor e diga, pastor, Deus me deu uma palavra para o irmão. O senhor acha que eu entregue essa palavra para ele? Ou não? O senhor acha que eu faço isso agora? Ou vamos orar? Né? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que acham o seguinte, não, Deus me deu a palavra, eu tenho que entregar para esse irmão. Irmão, as coisas não são assim. Nem tudo que às vezes Deus dá, ou Deus te fala, ou Deus te mostra, é para ser falado para as pessoas. Então nós temos que buscar uma educação espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece muito, principalmente nas nossas igrejas. Nossas igrejas são pentecostais, e as pessoas acham que são batizadas com o Espírito Santo, e elas podem fazer o que quiser no culto. E as coisas não funcionam assim. Daqui a pouco eu vou mostrar um texto para os irmãos, que Paulo vem educando essa igreja aqui, nos momentos do culto. Olha, um traga isso, um faça assim, outro faça assado. Não fale em línguas 2, 3, 4, 5, 10 de uma vez, senão o povo vai achar que vocês são malucos. Paulo fala sobre isso aqui. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões de falar em línguas, ok? Bom, aqui Paulo está falando de umas línguas que necessitam ser interpretadas. Então Paulo está falando de outra coisa. Do que Paulo está falando? Paulo está falando sobre profecia. E quando existe a figura da profecia, aí sim, a profecia é para a edificação de todos, e não para a edificação individual. Aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 14, nós estamos falando de uma edificação pessoal, uma edificação individual. E aí nós podemos, aí o Espírito nos leva a falar em línguas, e aquela língua não tem interpretação, e ela não tem necessidade de ser interpretada, porque você está orando em línguas para a sua edificação. Agora, quando você pega um microfone, ou quando você tem no culto ali a oportunidade de falar em profecia, a edificação da igreja, não tem como você ficar falando em línguas estranhas e não ter você mesmo interpretar, Deus usar assim, ou Deus levantar alguém para interpretar, porque não vai edificar ninguém. Imagina só, eu estou ali na igreja e eu começo a falar em japonês. Não tem nenhum japonês lá dentro. Ninguém que fala japonês. Eu começo a falar em japonês e eu paro. Assim, no microfone, ou as pessoas estão percebendo que eu estou dando uma palavra para edificação.
Irmãos, ninguém vai ser edificado. Porque ninguém entende japonês. Desse nível, é esse nível de palavra, de línguas que Paulo está falando. Veja, capítulo 14, aquele capítulo que nós lemos lá. Siga o amor e buscai os dons espirituais, mas sobretudo de profetizar. Tá vendo? Paulo aqui começa a colocar em níveis os dons. Por que ele está falando que o dom de profetizar é maior do que os outros? Porque o dom de profetizar não edifica só um, edifica vários, por isso que ele é maior. Entre colchetes está algumas observações. Observe que aqui ele fala do dom de profecia em línguas, ou seja, ele está falando de profetizar em línguas, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Reafirma que falar em línguas é para Deus, porque ninguém o entende, embora pelo Espírito fale em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação. Veja, a profecia cumpre 3 propósitos: edificar, exortar e consolar. E não confunda exortar, irmãos, com admoestar. Exortar é motivar. Admoestar é dar paulada, dar pancada na pessoa, é chamar para uma regulagem. Isso é admoestação. Exortação é motivar as pessoas. Então, veja, a profecia cumpre 3 propósitos, e só esses 3. A Bíblia não dá base para a profecia cumprir outro propósito. A profecia serve para edificação, exortação, ou seja, motivar as pessoas, ou consolação. Já falei muito aí, né? Quem fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Mais uma vez, reafirma que é bom falar em línguas para a própria edificação. Mas o que profetiza em línguas, veja o que ele está dizendo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas mais que profetizassem. Porque aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que as interprete para que a igreja receba edificação. Está vendo o que ele diz? Quem profetiza é maior do que fala em línguas. Por quê? Aquele que fala em línguas fala para a sua própria edificação. Quem profetiza abrange todo mundo. Então a profecia é maior. Aí ele está dizendo, olha, tomara, eu oro para que todos vocês falem em línguas, mas mais que profetizem. Por quê? Porque quanto mais vocês profetizarem, mais pessoas serão edificadas. Vocês conseguirão alcançar mais pessoas. Os irmãos entenderam? Normalmente esta é a parte onde alguns se confundem. Observe que toda essa passagem se refere a profetizar falando em línguas. Por quê? Porque existe a profecia em línguas também. Aí essa língua tem que ser interpretada. Diz que se profetizar em línguas, deve haver interpretação na língua das pessoas que estão presentes. Ou seja, Paulo está dizendo de profecia em línguas, línguas individuais e interpretação de línguas. Paulo está falando de 3 experiências aqui. Agora, pois, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitará se não vos falar em revelação, ou em conhecimento, ou em profecia, ou em doutrina? Olha o que ele está dizendo. É vão se eu chegar numa pessoa e começar a falar com ela em japonês e deixar ela de lado. Ela vai olhar para mim e falar assim, ué, não entendi nada, o que você está querendo dizer? Não foi edificada. Não cumpriu o propósito da profecia. A profecia pode até começar em uma outra língua, mas eu já vi vários momentos onde a própria pessoa que está profetizando começa a falar no idioma local, natural. Ou Deus levanta alguém que tem o dom de interpretação, e aquela pessoa que está profetizando em outra língua, e essa pessoa, e outra pessoa está sendo usada por Deus para interpretar aquela língua, ou seja, para que as pessoas entendam o que Deus está falando. Porque a profecia, ela vem de Deus, é Deus falando com a igreja. E, de novo, essa profecia cumpre 3 propósitos: edificação, exortação e consolação. Irmão, desculpe, hoje eu vou passar só um pouquinho do tempo, mas eu prometo não passar muito. Outra dúvida comum: há pessoas que acreditam que nem todos devem falar em línguas ao receber o batismo com o Espírito Santo. Letra C, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, versículos 12 a 14. Assim também você, visto que anseias por dons espirituais, procura abundar neles para a edificação da igreja. Portanto, quem falar em língua estranha, veja, de novo o contexto é sobre as línguas em profecia. Ele está dizendo, olha, quando ele diz abundar neles, nos dons espirituais, e quando ele fala sobre a edificação da igreja,
Claramente ele está falando sobre o dom de profecia, porque é a profecia que edifica a igreja. Peça em oração para poder interpretá-la. Ou seja, quando Deus te der uma língua estranha para você edificar a igreja, peça a Deus que você possa interpretá-la. Eu acabei de dizer que tem experiências aonde a pessoa está falando uma profecia para a igreja e Deus usa a própria pessoa para falar no seu idioma. Ou seja, ele está recebendo de Deus ao mesmo tempo uma profecia para ele falar no seu idioma natural. Refere-se à passagem anterior de profetizar sem interpretação não ter proveito. Veja, o mesmo capítulo, a mesma coisa. Porque se eu orar em língua desconhecida, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Veja, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo está dizendo que é possível orar em língua desconhecida, a sua língua está falando, mas o seu entendimento está sem fruto. Então, é bom que nós possamos pedir a Deus para nos dar também o poder de interpretação das línguas. Outra dúvida muito comum, né? Continuando ainda no capítulo 14, versículos 26 a 28. Qual a atitude correta, então, irmãos? Quando vocês se reunirem, veja, quando vocês se reunirem como congregação, como igreja, no culto público, cada um de vós traga um salmo, cada um traga uma doutrina, uma língua, uma revelação, uma interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. Se alguém falar em língua estranha, seja por 2, ou no máximo 3. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava uma bagunça, todo mundo querendo falar em línguas ao mesmo tempo. Ou seja, falar em línguas para todos é profecia. Então, estava todo mundo querendo profetizar ao mesmo tempo. Ele está dizendo, olha, calma lá, vamos organizar isso aqui. Que seja 2, no máximo 3. E cada um por vez. Não tem como você falar ao mesmo tempo. Não tem como haver 3 profecias diferentes ao mesmo tempo. Vamos organizar isso aí. Faz uma fila, não sei como é que vocês vão fazer, não, mas fala um de cada vez. É isso que Paulo está dizendo. E um interprete. Aqui fica mais claro que toda essa passagem se refere a falar em línguas para profetizar a outras pessoas. Por quê? Quando existe a necessidade de interpretação, Paulo claramente está falando sobre profecia. E quando não existe, olha o que ele vai dizer, ó. E se não houver intérprete, fique quieto na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se não houver alguém que interprete, eu não vou me avançar em falar em línguas para toda a igreja. Por quê? Porque a igreja não vai ser edificada. Agora, se eu estou vendo que não tem ninguém que interprete e eu não sei interpretar aquela língua, eu fico quieto na minha, fico calado na minha e falo com Deus. E falar com Deus significa o quê? Ó, pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, embora pelo Espírito fale em mistérios. Então você fala a Deus em mistérios. Você fica quieto no seu lugar, falando com Deus em mistérios. Não ouse falar para as pessoas. Por quê? Porque não tem intérprete. Se você não tem a interpretação daquela língua, as pessoas não serão edificadas, né? A igreja não será edificada. Então, caminhando já para o final, uma explicação, um resumo. Falar em línguas ao receber o batismo no Espírito Santo é diferente de profetizar em outras línguas. Nós vimos isso aqui claramente. Em 1 Coríntios, fala de dons espirituais para edificação do corpo de Cristo. Essa passagem se refere a profetizar em outras línguas. Falar em línguas através do batismo com o Espírito Santo é para a própria edificação, como diz em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Assim é que as línguas de 1 Coríntios, nem todas as pessoas as têm, apenas aqueles em quem flui o dom de profecia em línguas, aquele que fala para a edificação de todos. Mas falar em línguas ou receber o batismo com o Espírito Santo é para todos e todos as devemos falar, ou pelo menos buscar, né? Falar em línguas é a primeira evidência de que temos o batismo com o Espírito Santo. Se ainda não falamos em línguas, ainda não somos ou ainda não temos o batismo com o Espírito Santo, né? Bom, 6 passos aí para nós recebermos o Espírito Santo e a gente encerra. Primeiro passo, tenha certeza da salvação, ou tenha certeza da sua salvação. Só pode receber o batismo com o Espírito Santo aqueles que são salvos em Jesus. Aqui nós temos as 2 referências que falam sobre isso. Segundo passo, nós temos que crer no batismo com o Espírito Santo. O próprio Jesus disse, e isso ele disse do Espírito, que aqueles que crescem nele
deveriam receber. Então, quem não crê, aquilo que eu disse, só se Deus quiser um milagre, alguma coisa diferente, porque para Deus não é nada impossível, alguém que não crê receber, né? Mas, via de regra, 99,9% das pessoas, você precisa crer nesse batismo para você receber. Terceiro, deseje de todo o seu coração ser batizado ou ser batizado no Espírito Santo, com esse poder dunamis, esse poder poderoso, né, sendo redundante aqui. 4, peça ao Senhor Jesus em oração para batizá-lo com o Espírito Santo. Este é o texto de Lucas que eu disse lá no início, né? Jesus dizendo: e eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, procurai e encontrareis, batei e vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura encontra. E a quem bate será aberto. Qual de vocês, pais, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se peixe, em vez de peixe, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhes dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Veja, tem muita gente que usa esse texto, né? Você vai pedir um carro zero e Deus vai te dar, pede casa, ele vai te dar, pede uma vida abundante, ele vai te dar, você tem que viver o melhor dessa terra e ele vai te dar. Mas no contexto, Jesus está falando de pedir o Espírito Santo, né? As pessoas esquecem de ler essa parte. Ponto 5. Espere que Deus lhe dê a evidência de falar em outras línguas, tá? Então, vai pedindo ao Senhor, pede para que ele possa fluir você, peça que o Espírito Santo possa te colocar dentro dessa submersão desse poder, né? Submergir você dentro desse poder, que é a palavra o batismo, e espere que você flua em outras línguas. 6.6 e último, torne-se como uma criança, esquecendo sua própria língua e permitindo que o Espírito Santo tome sua língua para formar sílabas, como um bebê que está começando a falar. O próprio Jesus diz que nós nos tornaríamos criança, e toda criança aprende a falar um idioma. Então, torne-se um bebê espiritualmente, peça ao Senhor para que te ensine algumas sílabas em outros idiomas, para que você possa falar com ele e fluir nesse dom maravilhoso que é o batismo com o Espírito Santo. Amém? E agora, depois de toda essa aula, nós vamos orar para que aquelas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, elas possam, ou perdão, aquelas que não são batizadas com o Espírito Santo, elas possam fluir nesse dom, né? E depois dessa oração, eu vou parar aqui a gravação e o compartilhamento, e quem quiser fazer algum tipo de pergunta, pode continuar na sala, quem não quiser, pode sair, que Deus abençoe a todos, vamos orar para nós finalizarmos. Fique, por favor, até a oração, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos, Jesus, por esta aula, te louvamos por este momento. Te agradeço, Deus, por esta noite, por este tempo que o Senhor tem nos dado, por as pessoas que ficaram até aqui, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, Jesus. Obrigado por este dia de tanto aprendizado. Senhor, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, revertê-los deste poder. E em nome de Jesus, Senhor Deus, para aqueles que creem, para aqueles que desejam, para aqueles que querem, Senhor Deus, que eles possam ser batizados com o Espírito Santo, e que flui nele, Senhor Deus, novas línguas, que flui nele, Senhor Deus, dons de profecia, que possa fluir nele, Senhor Deus, interpretação de línguas, que possa fluir nele, Senhor Deus, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa revesti-los com este poder, Senhor Deus, maravilhoso, que é a submersão no seu batismo, para aqueles que creem, Senhor Deus, que eles possam receber essa experiência, que eles possam ter essa experiência no caminhar deles, porque este fogo, Senhor Deus, é muito importante para o nosso crescimento espiritual. O próprio tabernáculo já revelava isso. No altar de bronze nós tínhamos fogo, mas esse fogo espalhava tanto para o candelabro, quanto para o altar de ouro e para a mesa dos pães. Este fogo espalhava naquele lugar, Senhor. É um sinal de que o teu fogo espalha em nós, e acende em nós, e acende a chama da palavra, acende a chama da oração, e acende a chama das experiências com o Senhor. Em nome de Jesus, assim nós oramos, e te agradecemos, e encerramos. Amém. Stopar a gravação aqui, irmãos.